Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como é 9 de julho, então vamos falar dos revolucionários. No caso, os revolucionários comunistas, né? Chineses, não os soldados da lei. Bom, e no caso, eu vou fazer uma resenha desse livro, A Grande Fome de Mao, do Frank de Guttger, sei lá como se pronuncia esse crema. Bom, enfim, ele é holandês. Ele é um historiador holandês, né? Falando um pouco sobre o autor, ele é holandês e estudou história do como chama? Dos movimentos, em especial russo e chinês, e aí entra na metodologia dele, certo? É, na metodologia de pesquisa dele. Por exemplo, ele vai usar tanto relatos verbais, digo, de boca a boca, é, e documentos do Partido Comunista Chinês, certo? E de províncias e órgãos de segurança. E isso é algo bem bacana, eu acho que essa combinação. Só que o que acontece, é, ele disse que não conseguiu pegar os dos arquivos centrais, né, em Pequim, que ainda estão classificados. Isso, mas pelo que ele disse, para ver pelas estimativas, a estimativa é feita pelo censo que foi feito, se não me engano, em 56, pelo governo chinês, e depois o que houve, até depois, durante o grande salto adiante, né, que é durante esse período que vai abranger, que é aquela grande fome que dizem que morreram 500 milhões de chineses, 70 até. Ele disse que as estimativas mais, digamos, altas seriam em torno de 45 milhões, o que já é uma mortandade enorme. O Brasil não tinha isso de população, eu acredito. Na época, então assim é um desperdício de vidas. Mas bom, isso, a minha opinião em si não interessa. Esse livro tem bastante fontes, fiz muitas marcações, porque tem coisas que eu realmente não sabia. E assim, bom, tem figurinhas, né? Figura, né? Que é importante, mas tá tudo concentrado praticamente no meio. Que não, a gente que assim diminui, assim, perde pontos. Mas assim, eu gostei muito dele, porque primeiro ele faz uma narrativa de como se construiu o grande salto para frente, né? Esse grande salto adiante, perdão, e como ele foi adiante, né? Adiante, e como ele foi implementado e seus resultados paulatinamente, e ele indo e voltando. Ele não segue, digamos assim, uma linha muito, uma linha realmente, uma cronologia linear. Não, ele pega, tá falando de 1961, por exemplo, e volta para 1958, perfeitamente. Então, assim, e aí que é a parte principal do livro, e aí depois, posteriormente, ele vai falando depois temáticos com crianças, idosos, serviços militares, revoltas, fala mais especificamente de demografia,
E assim, é interessante, bom, primeiro para você ver as partes, né? As partes, assim, de certas... Desse negócio que é algo que todo mundo fala, mas ninguém dá muitas informações, então ele fala. E assim, eu não diria que essa obra tenha um caráter panfletário. Obviamente, ele tem essa... ele é um ser ajuizado, né, penso eu, que acha que, por exemplo, as pessoas iam para a fábrica, é, homens e mulheres, e os turnos eram tão longos, as pessoas dormiam tão pouco, que o que acontece é as mulheres paravam de menstruar, né, pela pouca alimentação, e o útero caía do corpo, prolapso uterino. Acontecia, fala como funcionava, por exemplo, o canibalismo que houve, né? Afinal, fome sempre tem. E falam, digamos, e uma coisa que ele fala aqui que eu achei assim sensacional é assim, porque as pessoas não se revoltaram. É o seguinte, por quê? Bom, basicamente porque uma pessoa esquálida, com fome, né? Esquálida, que ela vai emagrecendo, ela não vai pensar em procurar um fuzil, por exemplo. Ela vai pensar em procurar, como se diz, ela vai pensar em procurar alimento, o que for, né? Se comer bambu vai, comer grama, certo? Então, por exemplo, bom, então ele conta uma história que começa em fins de 57, 1958, né? Depois do Mao conquistar a China, né? Do Chiang Kai-shek. O Mao, ele vence a Guerra Civil Chinesa, né? Digamos assim. A Guerra Civil Chinesa, e em 49 conquista todo o país, né? Estabelece a República Popular da China. Vamos deixar aqui. Não dá. O Raidilon está na frente do mesmo jeito. Estabelece a República Popular da China, né? E por aí, em circunstâncias, ele vai implementando o seu socialismo, né, que é denominado maoísmo. Infelizmente, e aí também uma outra informação interessante que ele deixa, é que durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a União Soviética forneceu vários armamentos, né, de aviões, metralhadoras, tudo isso para os chineses nacionalistas, se lutarem contra o Japão, por exemplo, para o Mao Tse Tung, e para os comunistas, na verdade, ele deu só um avião, e era um avião, digamos assim, de carga, para jogar panfleto, né? Seja comunista e por aí vai. Bom, depois termina a guerra, né? Os nacionalistas sofrem um maior impacto, a Segunda Guerra, eu digo, e aí começa a marcha, né? Do Mao Tse Tung para tomar o poder, certo? E bom, nisso daí ele começa a estabelecer políticas, e uma em outra não vai dando certo. Num dado momento ele vai, por exemplo, querer produzir tanto aço quanto era possível. E aí a gente até vai ver nessa foto.
essa foto aqui de uma mulher, de pessoas, né, carregando tudo de aço. E as pessoas arrancavam, ou eram obrigadas, na verdade, né, eram convidadas a entregar tudo para pôr em fornalha, e construíam fornalhas, assim, não eram fornos, para fazer aço. E aí, no fim, além de serem, na maioria das vezes, escória mesmo, porcaria, umas fracas que quebrava, também acontecia de as pessoas. Como é que o cara vai arar um campo sem uma ponta de aço, né, com eficiência, que nem eles queriam um sulco, né, para fazer a semente, para colocar a semente de 1,5 m. E os soviéticos, vendo isso, acharam loucura. E também ele pensou o seguinte, na época, na verdade, até o final da União Soviética, ela foi a segunda maior economia do mundo. Certo? E a ideia do Mao era competir com o primeiro ponto era a Inglaterra, e depois, pela questão de ocupação, por causa de Hong Kong, e depois com a própria União Soviética, certo? Bom, e nisso vai se contraindo, ela vai contraindo empréstimos, e por aí vai, dão rubros, e aí também ela vai comprando investimentos. Só que assim, comprando e não tinha gente capacitada, e perdia-se muita coisa. Daí que deve ter surgido, né? Penso eu, a ideia dos Xing Lings até. Porque todos os produtos eram de má qualidade. O algodão era de má qualidade, o aço era de má qualidade. Basicamente tudo que se produzia. Há relatos, por exemplo, de um agricultor que conseguiu uma enxada com pé feita na China, por exemplo, né, o camponês chinês, ele vai arar o solo e ela quebra. Então, assim, ele vai mencionando, eu acho que assim é um texto bem completo, né? Que fala do grande salto adiante, fala dos inúmeros mortos, das tentativas, digamos assim, de maquiar, certo? Da coletivização, por exemplo, você tirava o camponês da casa dele e tirava o camponês da casa dele e daí ele ia para um dormitório coletivo, ficava todo mundo. Falou também de, digamos assim, que perder crianças. Como assim? Bom, basicamente, digamos assim, ficou a mulher e os filhos pequenos, né, em casa, e o marido foi obrigado a servir o exército, ou foi obrigado a trabalhar na indústria, ou construir dique, que eles queriam mudar até o Rio Amarelo e tudo mais, que era considerado um rio sujo, que eles queriam construir diques, que depois, menos de 1 ano depois, assim, já deu errado. Então, o que acontece? Basicamente, a mulher ficava sozinha, e aí o que acontece? Demoliam as casas, por exemplo, porque diziam que a casa era a casa de sapê, né? Eles achavam que a casa, o sapê, né, dava fertilidade ao solo, então as pessoas tinham as casas demolidas e esfareladas para dar fertilidade. Uma das sandices, assim, que se teve, certo? E nisso, assim, por exemplo, também teve certas resistências contra.
Bom, só voltando ao caso da mulher. E aí a mulher tá com os filhos, né? E aí o que acontece? Eles estão andando numa estrada ou numa floresta, eles estão dormindo e quando amanhece, né? Quando as crianças acordam, ela já vazou. Ou seja, ela perdeu os filhos, né? Era assim, é tipo que nem a gente vê em desenho que fazem com o cachorro, os chineses faziam com os filhos, certo? E também tinha casos inúmeros de gente que chegava e ele fala de gente nas raias do desespero mesmo. Por exemplo, como eu disse, falei do canibalismo, gente se prostituindo, comendo terra, em troca de um punhado de arroz. E assim, o que acontece? Por exemplo, o campo que ficava infértil e aí produzia ainda menos. E várias coisas assim que foi uma sequência de erros. Parece que o negócio foi idealizado para punir o próprio povo, digamos assim. Certo. E bom, falando também de comer terra, por exemplo, a pessoa ficava com tão ressecada, né? Tão ressecada que, por exemplo, ela tinha que tirar o cocô, né, com a mão ou pedir ajuda de alguém. Em alguns casos tinha que até usar gravetos, por exemplo. E aí também começou a surgir corrupção, né? A corrupção como já começou, já veio na verdade de início. Por exemplo, quando o cara na província, na aldeia do partido, ele colheu 300 toneladas de arroz. Ele dizia que tinha 1.500. Então aí o cara, quando ia pro estado, digamos assim, aí ele dizia que tinha 700 mil. E, bom, basicamente aumentando. É, e aí e aí o que acontece? Eles vendiam, eles exportavam alimentos, vários alimentos, e bom, quando faltava para cumprir, doavam até, né? Principalmente para a Albânia, e quando faltava, basicamente eles tiravam mais. E aí tinha gente que, por exemplo, vão tirar meu boi, vão tirar meu porco. Então eu mato eles como agora chamo o pessoal aí fazer um churrasco e se eu não vou ter, ele também não vai ter, né, o partido. E por aí vai. E também os animais morreram aos montes, de doenças, tudo, animais de fazenda, digamos assim, morriam aos montes, certo? Também ocorria de como chama?